Pessoal, esses dias eu estava no evento e uma pessoa, sabendo que eu trabalho no mercado financeiro, me perguntou como juntar os primeiros 100 mil reais. Eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes você dá uma resposta para alguém e depois você para pensar e entende que você poderia ter dado uma resposta melhor. E por conta dessa pergunta, eu imagino que outras pessoas também têm esse mesmo objetivo, que é chegar nos seus primeiros 100 mil reais. Eu resolvi gravar um vídeo e poder compartilhar com você uma resposta melhor do que a que eu dei para essa pessoa. Mas basicamente, a primeira coisa que eu mencionei foi o seguinte: é necessário substituir o termo juntar, que significa acumular, por investir, que significa multiplicar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente vai observar é o seguinte: existem dois tipos de pessoas: as que não investem e as que acreditam que não conseguem investir. E aí, por esse motivo, eu quero trazer para você o método tradicional, para você chegar nesses 100 mil reais, e trazer um método alternativo que eu acredito que pode ser válido, principalmente para quem tem pouco dinheiro, para quem está começando com pouquinho. É claro que não é fácil, não é da noite para o dia, né? Existe todo um trabalho, não tem como você colher algo sem plantar, e não tem como você colher algo sem esperar o tempo exato para que essa colheita seja feita. Eu separei essa videoaula em 3 partes. Primeiro, a gente vai falar da mentalidade, que eu considero que é fundamental. Eu diria até que a acumulação de patrimônio está muito mais associada a fatores psicológicos do que financeiros propriamente ditos. Por exemplo, né, se você não estiver preparado para acumular patrimônio, provavelmente você não vai conseguir chegar lá, porque você vai desistir na metade do caminho. Se a gente pegar, por exemplo, pessoas que querem emagrecer, existe uma estatística que em academia a pessoa começa e 5 meses depois abandona, grande parte das pessoas. E quando a gente fala de acumulação de patrimônio, ocorre a mesma coisa. Muito provavelmente porque essa pessoa ainda não está com a sua mentalidade blindada. Segundo ponto, os 3 principais pilares, que eu acredito que é fundamental. Você precisa compreender e absorver bem esses 3 pilares para que você consiga chegar nesse objetivo de conquistar os seus primeiros 100 mil reais. E por último, a gente vai montar um plano que vai ser dividido em 2 partes, né? A gente tem um plano tradicional e o plano americano, e eu vou apresentar os 2 para você, e aí você vai ver qual deles se adapta melhor aos seus objetivos. Eu parei para refletir e eu percebi que esses 100 mil reais é um valor emblemático. Pelo seguinte, pessoal, hoje a Selic está em 13,75. Significa que se você aplicar qualquer valor, você tem uma remuneração anual de 13,75. Estou desconsiderando impostos aqui, etc. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que se você fizer um plano de aplicação mensal de R$1.000, em aproximadamente 6 anos você consegue chegar aos 100 mil reais. Eu sei, você pode estar falando: Michel, não tenho condições de colocar R$1.000 por mês. Fica tranquilo que eu vou apresentar isso mais adiante para você. Mas eu quero que você entenda o conceito aqui. Vamos imaginar que essa pessoa conseguiu colocar R$1.000 durante 6 meses, aplicando a 13,75. Ela chegou nos primeiros 100 mil reais. Para que ela possa sair de 100 mil e chegar a 200, no lugar de utilizar 6 anos, ela faria isso em 3 anos e 6 meses aproximadamente, mantendo os mesmos aportes e a mesma taxa de juros, no caso 13,75. Agora, para ela sair de 200 para 300, com as mesmas condições de aporte e juros, ela levaria apenas 2 anos e 3 meses. Então a gente consegue ver o poder dos juros compostos, principalmente quando a gente tem um juros alto, que é o que normalmente acontece no Brasil. Historicamente, os juros do Brasil é alto. Significa que você consegue ter um bom retorno com baixo risco. E aí, pessoal, a gente chega no primeiro ponto, a mentalidade. Isso aqui é fundamental, porque se você não tiver uma mentalidade preparada, você não vai conseguir acumular patrimônio, porque você não vai ter a motivação e a disciplina para chegar no objetivo, porque durante o processo você vai ter dificuldades. Nada é de graça e nada é fácil para conquistar. Então, para você chegar nesse número emblemático, que pode ser um divisor de águas para sua vida financeira, você vai ter que demandar esforço. E aí, a primeira coisa que você precisa fazer é criar um hábito de investir. Seja investir pouco ou investir muito, não importa quanto você vai investir. O importante é você investir de forma consistente todos os meses. Ou melhor, talvez todas as semanas. Segundo ponto, você tem que ter um motivo. Porque muitas das vezes no meio do caminho, se você não tiver um porquê, você vai desistir. Porque você não entende exatamente por que você está fazendo aquilo. Na prática, você tem que ter um motivo bem definido. Talvez você queira conquistar os seus primeiros 100 mil reais para fazer uma viagem internacional. De repente para fazer um intercâmbio, para estudar fora. De repente para casar. Ou de repente para ser o primeiro obstáculo a ser ultrapassado para que você consiga conquistar a sua tão sonhada liberdade financeira. Não importa. O importante é você ter um motivo bem definido e claro. Outro ponto importante é você criar o hábito de se pagar primeiro. Primeiro você se paga e depois você arca com seus custos. Eu sei que parece difícil, né? Porque a maior parte das pessoas espera sobrar dinheiro para poder investir.
Só que muitas das vezes não vai sobrar dinheiro, porque quando sobra, ela utiliza aquele dinheiro para fazer outra coisa e não para investir, porque ela não tem um propósito para aquilo. E aí você pode estar falando, Michel, eu ganho pouco, não tenho condições de tirar uma parte do que eu ganho, investir, e o que sobrar eu vou cobrir os meus custos. E aí, se isso acontece com você, você vai identificar que talvez você precise aumentar a tua capacidade de ganhar dinheiro, porque se você não aumentar a tua capacidade de ganhar dinheiro, você nunca vai conseguir sair dessa roda, a engrenagem não vai girar para você. Então a gente precisa fazer a engrenagem girar a nosso favor, e para fazer isso a gente precisa aprender a se pagar primeiro. Então o que a gente vai perceber, pessoal? Que a acumulação de patrimônio está muito mais associada a comportamento do que qualquer outra coisa. E aí a gente chega nos 3 principais pilares para acumulação patrimonial. O primeiro deles é o tempo. O tempo seria o principal pilar. O problema é que talvez você possa estar vendo esse vídeo hoje e você não começou a investir, você está querendo começar agora. Então o tempo que já se passou não volta atrás. Então a gente vai priorizar o seguinte, vai priorizar o aporte e o retorno. Só que tem uma observação importante relacionada ao retorno. Muitas pessoas acreditam que elas vão conseguir aumentar a velocidade de acúmulo de patrimônio tendo um retorno maior. E sim, isso é verdade. Só que chega um determinado momento que se você buscar um retorno muito grande, você vai correr um risco também muito grande. E aí no lugar de ganhar dinheiro e acumular patrimônio, você vai estar dilapidando o patrimônio. Você vai estar se distanciando cada vez mais do seu objetivo, que por exemplo é conquistar os seus primeiros 100 mil reais. Então o que a gente vai focar, pessoal? No aporte. O aporte é o mais importante, a sua capacidade de aplicar de forma consistente cada vez volumes maiores. E aí a gente vai conseguir observar, inclusive tem um livro do Warren Buffett que ele fala sobre isso, que é o efeito bola de neve. Quando os juros são superiores à sua capacidade de aportar. Vai chegar um determinado momento que o teu juros que você está recebendo é superior à tua capacidade de aporte. Só que para que isso aconteça, para que essa bola de neve possa crescer cada vez mais, é necessário que ocorra neve. E a neve, basicamente, é a sua capacidade de aportar dinheiro todos os meses. E aí a gente chega na terceira parte do vídeo, onde eu vou apresentar para você os 2 planos para poder chegar ao objetivo de 100 mil reais. Primeiro eu vou mostrar para você o plano tradicional. Então aqui a gente vai fazer uma simulação através dessa calculadora de juros compostos, que eu vou deixar o link aqui embaixo para você. Mas de uma maneira bem simples, a gente vai colocar um valor inicial 0, a gente vai colocar aporte mensal de 500 reais, a uma taxa de juros de 13,75, que é o que está sendo praticado hoje. Para a gente poder chegar nos nossos primeiros 100 mil reais, de modo tradicional, a gente chegaria em 9 anos. Daria um pouco mais de 100 mil reais aqui. Agora tem uma observação importante. Perceba que o total investido foi 54 mil e só de juros foi 47 mil reais. Se a gente olhar nesse gráfico, a gente vai perceber que praticamente o valor do aporte que eu fiz em relação aos juros que eu ganhei, praticamente foi meio a meio. É um valor importante aqui, né? 47% do acumulado foi só de juros. A gente consegue ver a curva de juros aqui e a gente consegue observar que precisa ter certa resiliência, porque no início você não consegue enxergar o benefício dos juros compostos. Ele só vai aparecer à medida que o tempo vai passando. E aí ele se torna exponencial no médio e no longo prazo. Então, por isso é importante você entender que o tempo é um fator fundamental para que você consiga acumular patrimônio. O tempo e o aporte. E claro, a taxa de retorno, que tem que ser uma taxa compatível para que você não se arrisque de forma demasiada e perca dinheiro. E aqui você pode pensar o seguinte, Michel, 9 anos é muito tempo para mim. Então você vai precisar demandar mais esforço para ter uma capacidade maior de aporte. Não tem segredo. Se você colocar aqui 1.000 reais por mês, você vai perceber que em 6 anos você consegue chegar nesses 100 mil reais. Só que aí você chega naquela conclusão, poxa, Michel, não tenho 1.000 reais para poder aportar todos os meses. E aí a gente vai partir para o outro método que eu quero apresentar para vocês. Bom, e aqui eu trago para você uma planilha extremamente simples que vai utilizar o método americano, né? A gente costuma chamar de método americano porque no Brasil normalmente você utiliza os aportes mensais. Só que nos Estados Unidos, normalmente as principais contas elas são pagas semanalmente. Então a gente vai mudar de fazer aporte mensal para fazer aporte semanal. Eu considero que é mais vantajoso porque você começa com valores menores e você vai criar um hábito, uma responsabilidade, toda semana ter que guardar algum dinheiro. Dá um trabalho um pouco maior, mas eu considero que para quem está começando, principalmente está zerado e tem pouco capital para iniciar, pode ser um método interessante. Isso vai depender do perfil de cada um. Mas basicamente, vamos imaginar o seguinte, né? Cada ano tem 52 semanas. E a gente vai começar fazendo um aporte
na primeira semana de R$10, um valor muito pequeno. Só que o que a gente vai pegar? A gente vai pegar o adicional semanal e vai colocar de R$7,50, um valor irrisório, R$7,50. Eu vou perceber que na primeira semana eu coloquei R$10. Na segunda semana eu adicionei R$7,50, foi para R$17,50. Na terceira semana eu adicionei mais R$7,50, foi para R$25. Na quarta semana eu adicionei mais R$7,50, foi para R$32,50. E assim sucessivamente. Você vai perceber que ao final de um ano você vai ter acumulado R$10.000. Parece pouco, mas é o primeiro passo que você vai dar para poder chegar nos seus primeiros R$100.000. É claro que assim, aqui você vai observar que nas últimas semanas você vai ter aportes mais significativos. Por exemplo, R$392 em uma única semana. E aí você pode pensar o seguinte: Michel, eu não tenho condições de aportar quase R$400 em uma semana. Então talvez esse seja um indicativo de que você precisa ter uma fonte de renda adicional ou se tornar mais valioso no mercado para ter uma maior capacidade de aportar recursos, de acumular patrimônio de forma consistente. Então, muitas das vezes, pessoal, a gente obviamente precisa fazer investimento para guardar dinheiro e acumular patrimônio, investir, mas também muitas das vezes a gente precisa investir em nós mesmos para nos tornarmos mais valiosos para o mercado e, como consequência, ter uma renda maior. Então esse é um ponto importante, tá bom? Pensa nisso, né? É claro que essa planilha vai ficar disponível para você e você pode colocar o valor que você quiser. Agora, se você tem um plano mais audacioso, por exemplo, para ter R$100.000 em 3 anos, você pode fazer o seguinte: você pode mudar esse valor adicional para R$25. E aí você vai perceber que no primeiro ano você teria R$33.000 acumulados. Se você fizer esse plano durante 3 anos, você vai acumular mais de R$100.000. É claro que cai naquele ponto que eu já mencionei, né? Aqui os valores finais, semanais, eles aumentam. Mas se você tiver a capacidade de fazer isso, você vai conseguir chegar nos seus objetivos. Espero que esse conteúdo possa ter agregado valor para você. Se você gostou, aproveita a oportunidade, se inscreve no canal, dá um like, um grande abraço e até o próximo vídeo.